Glória a Deus. Queremos ver a face do Senhor, Pai. Obrigada, Senhor, por termos chegado aqui, Pai. Pai, a tua unção é real nesse lugar, Pai. Eu tenho sentido, Pai, ali no meu cantinho, Senhor, orando e adorando o Senhor. A presença do Senhor é real. Meu amado irmão, minha amada irmã, que está aqui presente, que está na tua casa, receba a unção e o toque do Espírito Santo na sua vida nesse momento. Nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, por essa semana que se inicia, Pai. Obrigada pela vida, obrigada pelo respirar, obrigada pelo andar, pelo caminhar, obrigada pelo alimento, obrigada por tudo, Pai, que Tu és na nossa vida. Louvado e exaltado seja o Teu santo nome. Agora, Pai, eu quero colocar a ministração da Tua palavra nesse momento. Quero me colocar à disposição do Senhor, Pai. Que eu venha fazer aquilo que for da Tua vontade. Espírito Santo, amado e querido, me ajuda nessa ministração. Eu dependo de Ti, Espírito Santo. Eu dependo de Ti, Jesus, do Teu poder, da Tua graça, Pai, para ministrar a palavra conforme o Senhor quer, Pai. Me usa, Pai, que eu diminua, que Tu cresças no nome de Jesus. Amém. Amados, que bom estar com vocês. Você que está na tua casa, no conforto do teu lar. Você que está aqui nos ouvindo. Muito obrigada pela honra de você estar aqui, nos ouvindo nesse momento. Eu quero agradecer e louvar a Deus pela sua vida. E nós hoje, amados, temos uma ministração que Deus falou forte no meu coração durante toda essa semana. E eu queria iniciar primeiro falando um pouquinho sobre Jesus. Jesus andou por essa terra fazendo milagres durante 3 anos, né? Enquanto Jesus ainda era menino, ele ainda aprendia no templo as escrituras, ensinava, mas a partir do momento que ele foi batizado por João Batista, Deus, né, veio sobre como uma forma de uma pomba e falou: esse é o meu filho amado, em que minha alma se compraz. Jesus foi levado ao deserto cheio do poder do Espírito Santo. E quando ele foi levado ao deserto por 40 dias e 40 noites, ele jejuou e teve fome. E foi tentado por Satanás. Mas durante esses 40 dias, Satanás, ali depois dos 40 dias, tentou Jesus de todas as formas, nas necessidades dele. E no final, os anjos vieram e serviram a Jesus. Jesus andou depois, a partir desse momento, fazendo milagres, sinais, prodígios e maravilhas. E na época de Jesus, o que mais a gente percebe, se você for olhar todo o Novo Testamento, os evangelhos, você vai ver que Jesus curava paralíticos, leprosos, mulheres hemorrágicas, aqueles que não tinham mais esperança. Todas as pessoas que foram curadas por Jesus, na lei judaica, a maioria delas eram consideradas pecadoras. Por quê? Porque quando alguém era mendigo, ou leproso, ou cego de nascença, ou coxo, era considerado maldito, amaldiçoado. E os leprosos deviam ficar fora do arraial, fora da cidade, porque poderia contaminar as pessoas que estavam fora da cidade. E, amados, Jesus veio quebrar protocolos. Jesus veio desfazer a lei, não desfazer a lei, mas ele veio cumprir a lei, mas ele veio para mostrar que a religiosidade, ela afasta o homem de Deus. O que nos aproxima do Senhor é a intimidade com Ele. E nós precisamos observar, porque Jesus veio para falar para os fariseus, os mestres da lei, os escribas. Ele veio para mostrar que Deus é um Deus bom, justo, fiel, que se compadece de todos aqueles que se aproximam e têm um coração quebrantado na presença dEle. Quantos Jesus curou por causa da fé? Tem de bom ânimo. Quantas vezes Jesus falou assim: a tua fé te salvou? E Jesus não curou todos, porque praticamente nem todos creram. Alguns creram, e aqueles que se achegaram a Jesus foram curados. Aqueles que chegaram e se entregaram de corpo, alma e espírito, viram o milagre de Jesus.
A palavra de Deus diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Por que Jesus deixou essa palavra? Porque ele sabia que muitos não se entregariam. A multidão é grande, mas são poucos que se aproximam e conseguem receber a virtude e o poder do Espírito Santo em suas vidas. E iniciando a palavra do Senhor, hoje a ministração, Deus me deu esse nome que tem uma música, Há Poder no Nome de Jesus. E eu queria que você abrisse a palavra do Senhor, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do versículo 1 ao 10. Vamos iniciar na palavra do Senhor. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. E aí, a seguir, a Bíblia conta que todos quiseram pegar Pedro e João para matá-los, porque houve uma cura sobrenatural. Pai, muito obrigada pela tua palavra. Pai, agora eu quero te pedir, Espírito Santo, flua rios de água viva. Que não seja eu a falar, Espírito Santo, mas seja o Senhor a ministrar aos nossos corações. Seja livre, Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Então, amados, eu estudando essa passagem, existem duas, eu peguei 2 Bíblias, na verdade 3, e tem uma, essa que eu estou lendo é a Nova Versão Internacional. E essa que eu vou ler com vocês é a nova tradução da linguagem de hoje. Quando aqui, no versículo 7, diz assim: em seguida Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Aqui, ele fala assim, antes disso, né? No 6. Então Pedro disse: não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Essa passagem que eu queria passar para vocês. Pelo poder do nome de Jesus. E essa palavra me chamou muita atenção. Porque, amados, a gente tem as nossas experiências com o Senhor. E eu já tive uma experiência com o Senhor, que no final eu vou contar para vocês. Primeiro eu vou ministrar a palavra. Amém? Pedro e João, eles estavam subindo no templo. E o templo na hora da oração. Aqui eu estudando, eu entendi que os judeus, eles subiam por 3 vezes por dia para o templo, a orar, que seria às 9 da manhã, às 12 horas ao meio-dia e às 3 horas da tarde. Então, Pedro e João, eles sempre estavam juntos, eles eram amigos. Eles estavam com Jesus na ressurreição da filha de Jairo. E por que Pedro e João estavam com Jesus na ressurreição da filha de Jairo? Eles estavam na transfiguração também. Sabe por quê, amados?
Jesus só chama para perto deles aqueles que creem. Pedro e João criam. Tanto é que quando ele veio curar a filha de Jairo, Jesus mandou sair aqueles que não criam. Porque o milagre precisava acontecer. Mas quando não há, as pessoas não creem no milagre, é impossível que aconteça. Por isso que Jesus veio para os seus e os seus o rejeitaram. Porque eles não creram. Veio para os seus e os seus o rejeitaram. Eles não criam que Jesus podia fazer milagres. Há poder no nome de Jesus. Por isso ele pediu para as pessoas saírem. E só ficaram Pedro e João. Porque através deles crerem no nome de Jesus, o milagre acontecia. Eles estavam juntos. Eles eram pessoas diferentes, como nós. Pedro tinha, como eu estava estudando sobre Pedro, sobre a personalidade dele, ele era mais assim, ativo, né? Pode-se dizer sanguíneo, né? Ele era mais sanguíneo, ele já pegava para resolver, tanto é que quando foi no mar, né, para andar sobre o mar, ele já foi, ele era muito ativo para fazer as coisas, então ele não esperava muito, ele ia. Já João era todo amor, e eles eram bem diferentes, e assim acontece com nós na igreja, somos um corpo, mas somos diferentes. Mas precisamos andar juntos. Porque Jesus nos ensinou que o corpo, Jesus é o cabeça e o corpo somos nós. E o corpo precisa estar junto. Porque como pode meu braço ir para cá e o direito ir para lá e a perna para cá? E como é que vai ser isso? Não vai dar certo, né? E Jesus nos ensina algo. Pedro e João estavam subindo. Nós precisamos subir, amados. Olhar para as coisas do alto, de Deus. Deus falou que o meu trono habita, né, no alto e sublime lugar. O trono de Deus habita lá em cima. Nós precisamos subir, precisamos orar. Eles estavam sendo levados, estava sendo levado para a porta do templo um mendigo. Então, você imagina esse mendigo. Todos os dias, então, se começava às 9 da manhã, o templo ia até 3 ou 4 horas da tarde, então esse mendigo precisava todos os dias de alguém para levá-lo. Olha que dificuldade, você consegue imaginar? Todos os dias aquele mendigo era levado. Agora imagina, as necessidades dele, ele devia fazer naquele lugar. Eu não sei se tinha um banheiro, dá para você imaginar? Comida, ele dependia da esmola das pessoas. E será que ele comia? Será que ele bebia? Então hoje eu meditando sobre isso, eu estava pensando, puxa, nas ruas a gente vê quantos mendigos, né? Muitos deles a gente passa, às vezes tem uma comida, às vezes tem uma roupa, às vezes tem um colchão. Mas muitos, eles vão para a rua, por quê? Muitos querem usar drogas, se afastaram da família, se perderam, não querem mais voltar. Ali o mendigo representava a própria miséria daquela sociedade. Os fariseus, por isso que Jesus falou, vocês limpam o exterior, mas o que está dentro está sujo. Jesus falava assim, Jesus tinha autoridade para falar, e as pessoas ouviam Jesus. Então, quando esse mendigo era levado, ele estava ali, naquele lugar, aguardando que alguém levasse, o tirasse, aguardava, ficava pedindo esmola, o tempo inteiro, ele era aleijado de nascença, então a Bíblia fala que ele já tinha mais que 40 anos. Ele já tinha mais que 40 anos nessa condição, aleijado. E sabe, amados, dentro das nossas igrejas, e as igrejas que eu falo, igreja do Senhor Jesus espalhado nessa terra, existem muitos paralíticos espirituais, porque deixaram de crer no Senhor Jesus e pararam. Deixaram de colocar a sua fé em Cristo Jesus. E Jesus é o poder. Há poder no nome de Jesus. Nós precisamos crer nessa palavra. E ali no templo, você imagina, ele estava na Porta Formosa. Essa porta, eu fui estudar sobre ela tinha mais de 20 metros. Então, precisava de 20 homens para abrir aquela porta. Ela era uma porta de ouro e de prata. Era uma porta linda, que reluzia. De tão bela que era. Agora você imagina o quadro, um mendigo e uma porta de ouro e de prata. Há um contraste, não é? A sociedade é assim.
Há um contraste. Às vezes a gente vê pessoas muito ricas e outras tão pobres, né? E Jesus veio para desfazer tudo isso, para mostrar que o reino de Deus são para aqueles que deram um copo de água a um dos meus escolhidos. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes. Jesus veio para quebrar os protocolos, para fazer tudo nova. A presença de Deus é real, amém? Ele veio para fazer tudo diferente, da forma de Deus, porque Deus não vê aparência, Deus vê o interior, vê coração. E Deus viu fé naquele homem, há 40 anos, aguardando que alguém viesse, assim como o cego Bartimeu, aguardava que as pessoas o levassem ao tanque, para que ele pudesse ver. E quanto tempo ele ficou ali aguardando, até que um dia Jesus o viu. E aquela condição de mendigo, ele passou a ver, a crer, a viver o novo, uma nova vida com o Senhor. Essa é a nova vida que Jesus tem para nós. Uma transformação. Não do mesmo jeito, não para ficar da mesma forma. A minha vida era uma antes de Jesus, hoje a minha vida é outra. E quem diria eu um dia chegar nessa posição de honra do Senhor e ministrar a palavra dEle? Jamais, amados, jamais. O Senhor escolhe e chama quem Ele quer. Há um chamado para eu fazer aqui, estar nesse momento aqui com vocês, eu tremo, a perna bambeia, o coração acelera. Mas quando a gente tem um chamado do Senhor, a gente não retrocede, a gente continua, porque a obra é dEle, o reino é dEle, tudo é para Ele, toda honra e toda glória seja dada a Ele, porque Ele é autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Então, vendo que Pedro e João iam entrar no templo, pediu-lhe esmola, porque ele estava acostumado a receber esmolas. Pedro e João olharam bem para ele, então disse: olhe para nós. E ele olhou. Sabe que o olhar de Jesus na sua vida é um olhar de misericórdia, de amor, de compaixão? Esse é o Jesus que olha para você. E o que você precisa? O que você quer? Jesus já sabe o que você quer. Mas Ele quer que você tenha uma intimidade e fale com Ele. Derrame as suas lágrimas diante do Senhor. Ele vai recolher. Fale com Ele as suas dores, os seus traumas, aquilo que você tem passado, tem chorado na tua cama, na tua casa. Muitas vezes você não vê a tua família sendo transformada. E o Senhor diz para você: sou eu que faço. O tempo é meu, o tempo determinado para que todas as coisas se cumpram, sou eu que faço, não é você. Essa obra é do Espírito Santo de Deus. Basta que você pregue, basta que você vá, basta que você cumpra o seu chamado, esteja no centro da vontade de Deus. E tudo vai acontecer conforme a vontade de Deus. Olhe para nós. Olhe para nós. E o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Ande, pelo poder do nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus, ande. Então, por que Pedro disse: não tenho prata nem ouro? Lembra da porta? A porta formosa? A porta formosa era de ouro, de prata. Não tem prata nem ouro. Mas o que Pedro tinha de mais precioso que a prata e ouro? A presença do Espírito Santo dentro dele. O poder do nome de Deus dentro. O Espírito Santo que veio sobre cada um dos discípulos quando eles estavam reunidos, unidos concordantemente no mesmo lugar. Amado, se você está distante da igreja do Senhor Jesus, volte, porque todos estavam reunidos e veio do alto o poder do Espírito Santo, e sobre todos foi cheio o poder do Espírito Santo, e foi divididos línguas de fogo sobre cada um. Há poder na igreja, como o irmão pastor Rogério disse. A igreja, não, Deus não quer templos, mas quando você está aqui dentro, você é o poder de Cristo.
Você é o dunamis de Deus nesse lugar. A presença do Espírito Santo está em você. Você precisa estar junto. Você precisa congregar. Você não pode sair nem se afastar da presença. Porque a presença está onde todos concordam. Quando todos estão adorando, glorificando o Senhor. E essa presença é real quando estamos juntos. E em nome de Jesus, ande. E ele figurou pela mão direita. Então, ele não só falou, como ele usou a mesma ação para falar e pegou na mão dele. E ele, salto, levantou. E na mesma hora, ele começou a adorar e glorificar o nome do Senhor. Os tornozelos e os pés dele se firmaram. Firme-se, irmãos, na presença do Senhor. Não saia. Se coloque de pé. O Senhor só fala com quem está de pé. Quem caiu, o Senhor não fala. Mas se você caiu, se arrependa-se. Arrependa-se e volte para os caminhos do Senhor. Porque o Senhor tem algo novo para você. Ele deu um salto, se pôs de pé e começou a andar. Agora imagina você. Aquele homem, 40 anos, ele era aleijado de nascença, coxo de nascença, não andava. Agora, pensa, ele se deu um salto, levantou, começou a adorar e na mesma hora começou a andar. Glória a Deus. Esse é o poder de Deus, do Espírito Santo de Deus. Há poder no nome de Jesus. E há poder, amado, se você está na tua casa e você que está aqui, existe algo na sua vida que ainda não aconteceu. Há poder no nome de Jesus. Se você crê, o teu milagre já chegou na tua casa, já chegou no teu emprego, já chegou nas suas mãos. Receba no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. E depois entrou com eles no pátio do templo. Então, o mendigo não podia entrar no templo. Ele ficava à margem da sociedade. Mas quando ele se levantou, ele começou a adorar, saltar e louvar a Deus. Ele foi e entrou junto com eles ao templo. Reconheceu que era ele mesmo, um homem que... Todos reconheceram que ele era um homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo, chamada Formosa. Mas a vida desse homem era formosa? Não, era uma vida de dor, de sofrimento. Uma vida que não exaltava a Deus. Sabe, amados, todas as pessoas que Jesus curou, a lei dizia que a maioria delas que tinham uma enfermidade, uma doença, porque elas estavam em pecado. Mas nem sempre, amados, nós estamos doentes é porque estamos em pecado. Muitas vezes, lembra quando Jesus falou que para que se manifeste... Mestre, quem pecou? Seu pai ou sua mãe? Não, ninguém pecou. Se cumpriu agora aquilo que o Senhor Deus já manifestou, para que se manifestasse a glória de Deus sobre aquela vida. Então, muitas vezes alguém adoece para que manifeste a glória de Deus sobre a vida daquela pessoa e que todos vejam e creiam. Agora, o crer não é para quem é crente. Quem é crente já crê em Jesus. É para os incrédulos. É para aqueles que não creem. Jesus fazia milagres, prodígios, sinais, para que os fariseus, os mestres da lei, vissem que ele era o Messias. Que ele tinha vindo para eles, mas eles os rejeitaram. Jesus foi contado entre os criminosos e não pôde falar uma só palavra. E ali eu estudando sobre Jesus, a crucificação hoje, eu entendi algo que eu não tinha ouvido ainda. Que Jesus, quando ele estava sendo lançado, para ser crucificado, ele poderia se defender. Porque cabia ao réu poder se justificar. Mas o justo não se justifica, a Bíblia já está escrito. E Jesus, como ovelha muda, porque havia um propósito, uma missão de Deus, para que eu e você hoje estivéssemos aqui, resgatados da morte eterna, por uma vida abundante. Esse Jesus foi contado entre os criminosos, foi contado como maldito, se fez maldito por causa de mim, de você, para que nós recebêssemos a bênção de Abraão, nosso pai na fé, para que recebêssemos hoje
o Espírito Santo da promessa, aquele que viria, que foi prometido em Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para proclamar as boas novas do Evangelho, a libertar os cativos. Jesus veio para libertar os cativos. Há poder no nome de Jesus. Quando nós professamos, quando falamos o nome de Jesus, cadeias precisam quebrar, portas vão se abrir, pessoas serão curadas, libertas, no nome de Jesus. E amados, eu vou finalizar aqui contando o testemunho. Eu escrevi muita coisa, amém? Mas eu vou na direção do Espírito. Eu já estudei, né? Aprendi muito, porque quando a gente estuda, é mais para a gente do que para cada um de vocês. Deus trata com a gente primeiro, amém? E Deus tratou muito comigo. Porque, amados, certa vez, quando eu me converti, na verdade não foi quando eu me converti, quando eu cheguei a ser obreira numa igreja. E foi a primeira experiência que eu passei como obreira. Eu estava na igreja, limpando o altar, limpando a igreja, e o pastor falou assim: obreira Daniele, eu vou ali na padaria comprar um pão, e a senhora fica aqui um momentinho, que eu já retorno. Eu falei: amém, pastor. E aí eu estava limpando a igreja, e chegaram duas pessoas, uma senhora e a filha dela. E o nome a filha dela me marcou, porque o nome dela era Daniele, o meu nome. E de repente eu estava assim, sentada, conversando com as duas, e a Daniele pegou e saiu correndo por aqui. Nisso, eu vi, a mãe tinha falado que ela tinha bipolaridade. E eu fiquei observando ela. E quando ela correu, o que eu fiz? Em vez de eu vir por aqui, eu fui por lá. E aí eu cerquei ela. Eu falei: no nome de Jesus, Cristo Jesus, no nome de Jesus, volta da onde você saiu. Obedeceu, amados. Eu nunca tinha trabalhado com expulsão de demônios na minha vida. Foi a primeira experiência que eu tive. E ali naquele momento, quando eu falei volta, eu estava sozinha, amados. Mas eu não estava sozinha. Deus estava comigo, Espírito Santo, amém? Jesus estava comigo, Espírito Santo. E quando eu falei, ela voltou para o altar chorando. O demônio que estava na vida dela voltou chorando. E quando ela voltou, eu coloquei a mão sobre a vida dela, eu declarei: seja livre no nome de Jesus. Solta a vida dela, solta a mente, solta a casa. E aquela menina tinha muito ódio no coração pela mãe. E naquele momento que eu falei: sai da vida dela no nome de Jesus, o pastor chegou. E ele falou: o que aconteceu, Dani? Manifestou. Com você? Eu falei: sim. E agora? Então agora é com você. Eu falei: glória a Deus. E ali eu terminei e ele só abençoou ela. Nós dois nos abraçamos. Ela começou a abraçar a mãe dela. Ela tinha ódio da mãe dela. Ela queria matar a mãe. As duas se abraçaram e choraram. E eu e o pastor começamos a se abraçar e chorar. Nós dois começamos a chorar. Porque quando Jesus se manifesta, a libertação, a cura, a mudança de vida. Eu vi a Daniele ser liberta no nome de Jesus. Eu nunca mais esqueci, porque ela tinha o meu nome. E ela tinha o dobro do meu tamanho. Agora pensa, amados, eu desse tamanhinho. Uma menina tinha o dobro do meu tamanho. Como pode eu expulsar algo nela, se não for pelo nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo de Deus? Eu me tornei um gigante ali, por causa de quem? Por causa de Jesus. Os anjos estavam ali, para desfazer toda a obra do mal naquela vida. E sabe, amados, de outra situação que eu vivi dentro da minha casa, foi com o meu próprio filho. Porque quando é com estranho, é fácil, né? Mas quando é com alguém da tua casa, como é que é isso? E amados, um dia o Vitor ia fazer um exame. E Vitor é muito grande. Quem conhece ele, né? Tem quase 1,90 m. E eu estava no banheiro e de repente o Vitor cai no banheiro. Puf! E eu respirei fundo. Vitor, no nome de Jesus, levanta. Ele: mãe, você está gritando. Meu filho, você caiu. E ali, amados, eu comecei a aprender que Jesus, ele tem poder
sobre tudo. Basta você autoridade, usar a autoridade que Cristo te deu nessa terra, como igreja do Senhor. Se você vive uma vida reta, vive com o Senhor te deu autoridade, a autoridade do crente para reinar nessa terra. Você está assentado muito acima dos principados e potestades em Cristo Jesus. Ele já deu autoridade em suas mãos. Você precisa usar. E sabe, amados, muitas vezes a gente vai usar e orar por alguém que está doente. Muitas vezes eu orei e as pessoas morreram. Tenho que confessar para vocês. Daniel, não ora por mim, não. Mas também já teve pessoas que foram curadas. Amém? Mas eu preciso exercitar a minha fé. Fé é isso, eu preciso exercitar a fé em Jesus. Ele já nos deu autoridade, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Curai enfermos, ressuscitai mortos. Não é assim que Jesus disse? Ide, é uma ordem. Nós precisamos ir e fazer os milagres que Jesus nos deu para que nós fizéssemos. Porque nós somos a igreja de Cristo nessa terra. E como um dia a bispa ensinando a gente na escola bíblica, a natureza aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Nós somos filhos. E como filhos, somos herdeiros. E como herdeiros, temos autoridade. E com essa autoridade, nós precisamos colocar em prática a fé. O meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Eu queria agora, amados, eu separei uma música que, enquanto eu estava estudando essa palavra, veio essa música no meu coração. E a Bia vai colocar para a gente. Eu queria que você fechasse os seus olhos e ouvisse esse louvor que fala muito aos nossos corações. Ele fala sobre o poder de Jesus. Há poder no nome de Jesus para cadeias quebrar. Poder. Você que sabe, pode cantar. Vamos adorar a Deus. Há poder no nome de Jesus. Feche os seus olhos. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Que Jesus quebre nesse momento todas as algemas que estão na sua vida. Seja despedaçado os grilhões que acorrentam a sua alma, a sua vida nos caminhos errados. Que o Senhor liberte a sua vida, a sua família, a sua casa. Tudo aquilo que é teu. O Senhor possa libertar, possa te curar, possa agora enviar os anjos dele nesse momento para curar, para desfazer todas as ciladas de Satanás na sua vida. Nós declaramos a cura de toda enfermidade, a cura, a libertação. Sinais e prodígios do Senhor se revelam nesse momento através dos filhos do Senhor. Recebam o poder do alto, do Espírito Santo de Deus. Sejam livres, sejam curados, sejam libertos pelo poder do nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Para cadeias quebrar, no nome de Jesus, nós declaramos a libertação, a transformação de vidas, no nome de Jesus. Há poder nesse nome. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Quebra, Senhor, todas as cadeias, Senhor, todos os grilhões, Senhor. Desfaz, Pai, tudo aquilo que foi feito, Pai, para amarrar as vidas, Pai, no nome de
Há poder no nome de Jesus. Jesus, entra com providência em cada lar, em cada família. Faz a tua obra completa, Jesus. Pai, completa a tua boa obra, Senhor, no nome de Jesus. É um exército surgindo, amados. Você faz parte desse exército. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Você, como soldado de Cristo, pode quebrar todas as algemas. Você é um soldado. O exército do Senhor se forma nessa terra, nesse momento, para desfazer as obras de Satanás. Porque em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus, nós podemos quebrar cadeias, algemas, podemos desfazer todo o mal. No nome de Jesus, receba o poder do Espírito Santo de Deus. Receba agora a unção plena do Espírito Santo, a unção dobrada do Espírito Santo sobre a sua vida, no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ouço cadeias quebrando, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Nós te louvamos, Pai. Te bendizemos. Tu és santo, Pai. Maravilhoso é o Senhor. Tu és maravilhoso, magnífico é o Senhor. Tu és grande, maravilhoso é o Senhor. Obrigada, Pai, por essa ministração. Obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor. Eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigada, meu amado. Você que está na tua casa agora, nesse momento, eu quero te agradecer por esse momento de ministração. Que essa palavra possa ficar no teu coração, possa encher a tua vida nesse momento. E a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa ser contigo durante toda essa semana, com a tua casa e com a tua família. Receba no nome de Jesus a alegria do Espírito Santo, no nome de Jesus. Seja cheio. Amém. Glória a Deus, apóstolo Ricardo. Amém.